Oi, pessoal. Meu cumprimento a todos. Estamos aqui para trazer mais uma vez uma pergunta de Livro dos Espíritos. Então, que Deus nos abençoe, nos intua, para que a gente possa juntos aprender um pouco mais. Vamos à pergunta. Aqui com a pergunta número 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Estamos aqui com uma das perguntas que vai esclarecer para nós qual seria a capacidade de uma pessoa, um ser humano, um espírito, no caso de pessoas encarnadas na Terra, terem a condição de escolher para o qual mundo reencarnar em uma próxima encarnação. É importante nós sabermos que todas as nossas decisões são pautadas na nossa condição moral de receber ou não determinado auxílio, determinada ajuda da espiritualidade. A condição moral é a questão do merecimento. O espírito desenvolvido, ele terá merecimento de fazer escolhas, né? Mas estas escolhas também vão até o ponto em que esses espíritos se desenvolveram. Então a pergunta é a respeito da faculdade, ou seja, da possibilidade de um espírito escolher para onde ele vai habitar, se um dia tiver que sair aqui da Terra, né? E nós vamos ler aqui a resposta para vocês e nós, né, eu também, a gente poder compreender um pouco mais. Nem sempre pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, pedir, todo mundo pode pedir, né? Através da prece, através da oração, através dos sistemas que nós estivermos subordinados, né? Pedimos, por exemplo, a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, e esse pedido sempre vai traçar para nós linhas de possibilidades para nós. E um pai não vai dar, por exemplo, a um filho uma bebida gelada, sabendo que ele tem problemas com bebida gelada. Ele pode infeccionar a garganta, né? Que há pessoas que têm esse tipo de problema. Então ele não vai dar. Então Deus também não vai dar para o filho dele uma coisa que vai prejudicar, né? Vai prejudicar o seu aprendizado. Então, nesse sentido, nós temos que compreender, né? Que nem sempre se pode pedir ou se pode conseguir com o Pai Celestial aquilo que nós queremos. Mas qual que realmente é a nossa necessidade? Será que é ir para outro mundo? Quantas coisas tem na Terra que nós ainda não aprendemos? Quantas experiências tem por aqui que nós ainda não conseguimos obter? Não é verdade? Então, se o Espírito nada pedir, nós fizemos aqui a leitura, né? Nem sempre pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, dependendo do nosso grau de perfeição, nós vamos poder fazer essa escolha aí que nós acabamos de falar, né? E depois vem aqui a questão, uma subpergunta, a letra A, vamos comentar também. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo que ele reencarnará. Então vamos supor que o espírito não peça nada, que não faça nenhum plano. Isso é só uma constatação, gente. Todo espírito tem um planejamento. Todos nós temos um planejamento, né? Para poder melhorar a nossa vida, para a nossa questão espiritual mesmo, né? Como espírito, nós somos seres que vão estar sempre pensando no futuro. Pelo menos é o que a gente espera das pessoas, né? E o espírito que possa pedir, né? Que tenha condição até de fazer a sua escolha, ele vai pedir, né? Então, o que determina o mundo em que ele vai reencarnar, se ele não pede nada?
o grau de sua elevação. Olha aqui, o grau de sua elevação. Em que consiste esse grau de elevação, gente? O espírito, ele vai ser medido o seu grau de elevação pelo conhecimento que ele tem e pela aquisição de virtudes que ele já conseguiu. O que são virtudes? São aqueles caracteres que vão fazer o espírito brilhar. Ou seja, ele vai ser alguém que todos vão querer estar perto, alguém que vai fazer o bem, que vai praticar o amor universal, que vai ter toda uma condição de ajudar as pessoas, de melhorar um pouco esse mundo e o mundo onde ele vai. Alô, pessoal, vou voltar aqui só mais um pouquinho para falar sobre o assunto fora aqui da página onde nós estamos no estudo, né? Bom, então, para concluir aqui o nosso estudo, eu queria falar sobre a necessidade absoluta que o espírito tem de se conhecer, de saber o que ele precisa, quais são as suas necessidades, qual é o seu grau de merecimento, para que ele não fique perdido, principalmente se ele estiver no plano espiritual, em relação aos seus novos projetos, aos seus novos meios de elevação, de crescimento como espírito. Quando a gente reencarna, a gente encontra aqui uma variedade imensa de aprendizado. Religiões as mais diversas, milhares delas, pensamentos diversos, milhares de tipos de filosofia, de pensamento, de ideias. Então, o que vai investir melhor em minha alma e meu espírito? O que vai me fazer sentir melhor ante o mundo em que eu estou? O que vai me fazer mais feliz? Principalmente isso que as pessoas às vezes sabem, mesmo na vida aqui no mundo, a gente tem que considerar. Ou seja, a minha felicidade não pode estar calcada na infelicidade do outro, na tristeza do outro. Dela deve ser uma felicidade que dê liberdade ao outro também de ter a sua felicidade. A sua alegria, ela não pode fazer de alicerce o sofrimento de alguém. Não pode a minha alegria ser um motivo de lágrima para ninguém. Então, o espírito tem que saber, ele tem que estar ajustado no mundo em que ele está para saber exatamente o que ele precisa. A maior parte das depressões, dos sofrimentos, das dificuldades que existem entre as pessoas no mundo, é exatamente ela não saber se centrar, né? O que ela quer, para onde que ela vai, qual é o objetivo dela como filho de Deus. Então isso é muito importante para que a gente determine qual é o grau de elevação que nós temos e a possibilidade de aprender. Voltando ao plano espiritual, se nós fizermos bem a nossa parte aqui, se nós aprendemos bem aqui, podemos sim ter a possibilidade de fazer uma experiência em uma outra tipo de mundo, de evolução, de dimensão, ou mesmo de uma experiência completamente diferente. Mas isso vai depender de os espíritos superiores entenderem que nós podemos e que isso vai dar para nós um adiantamento, né? Uma aceleração em nosso conhecimento, em nosso aprendizado. De qualquer forma, é algo muito complexo a gente falar sobre uma coisa que ainda está longe da gente. Ainda não estamos completamente cônscios, né? Conscientes daquilo que realmente nós precisamos. Então, o que é o certo? É a gente pedir à espiritualidade que tome conta dessa parte para nós ainda, por enquanto, já que nós ainda não temos capacidade, né, intelectual e de consciência de saber exatamente o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Isso tudo faz parte de um conjunto. E é por isso que nós estamos aqui, falando sobre o Espiritismo, que dá essa abertura de pensamento, de filosofia, né, da vida, para todos os lados. Qual é a ciência, qual é a matemática da vida, tudo dentro do conhecimento espírita pode ser abordado. Beleza? Voltamos depois com uma nova pergunta de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado.